Então continuei caminhando, com um objetivo vago, tentando dissipar o mal-estar crescente em meu peito. Ao entrar em uma área aberta, havia o cheiro de flores mortas e no meio do canteiro ele estava. Sem ninguém dizer nada, sem ninguém dizer seu nome, como um quebra-cabeça se encaixando sozinho. Só de ver aquela figura eu sabia exatamente quem o meu oponente era. O deus da morte da CCG, o investigador Gol invencível, Arima Keshou. A própria morte estava na minha frente. Essas são as palavras ditas por Kaneki no capítulo 137 de Tokyo Ghoul, após se encontrar frente a frente com Arima Keshou, o caçador de ghouls mais poderoso de toda a CCG. Esse então é um dos momentos que antecede o que seria se não o momento mais desesperador de toda a obra de Tokyo Ghoul, sendo este a finalização do arco, dessa primeira parte da história, e que culminaria na continuação da obra em Tokyo Ghoul RE. Então hoje a gente vai analisar todo esse momento desse encontro do Kaneki e do Arima e narrá-lo, e entendê-lo e destrinchá-lo sobre suas pequenas nuances e coisas que existem nesse momento que tornam ele um dos melhores da obra, na minha visão. No último arco da parte 1 de Tokyo Ghoul, o distrito onde a Anteiko, a cafeteria que serve de núcleo principal para os amigos do Kaneki durante a história, acaba sendo invadido pela CCG, que tinha como objetivo capturar o Yoshimura, o chefe daquele grupo, o gerente da cafeteria, e principalmente um ghoul de ranking SSS, ou seja, ele era extremamente perigoso pelos níveis da análise da CCG, além de ser um Makakuja, provavelmente, hoje em dia sabemos que confirmadamente, o pai da líder da Aogiri Tree, então era extremamente importante a captura do Yoshimura nesse momento. No entanto, o Kaneki obviamente não deixaria isso acontecer, já que tanto o Yoshimura quanto a Anteiko e os membros de lá se tornaram pessoas muito importantes para o Kaneki. Então, assim ele vai em direção ao cerco, para ajudar como ele pode a controlar toda aquela situação. Afinal, nesse momento da história, o Kaneki estava muito forte, gente. Ele estava muito poderoso, já que ele acabou devorando outros ghouls. E, como sabemos, isso acaba potencializando o nível de força de um ghoul pelo aumento de células RC no corpo dele. Então, a essa altura da história, o Kaneki estava absurdamente poderoso, muito mais forte do que um ghoul comum, ao ponto, inclusive, de conseguir manifestar o Makakuja, mesmo que em um nível levemente inferior do que o normal, já que era um Makakuja incompleta. Ele vai em direção ao cerco, ele tenta controlar ao máximo a situação, luta com vários investigadores enquanto tenta auxiliar os amigos dele, mas ele acaba se encontrando durante todo esse caos com o Amon Koutarou, um investigador que já tinha tido vários outros encontros com o Kaneki e que a gente sabia que tinha bastantes paralelos definidos com o Kaneki, visto que o Amon, como eu já falei em um outro vídeo sobre o Tokyo Ghoul, é o personagem responsável por a gente ter os olhos dentro da CCG no começo da história. Ele é aquele personagem que serve como símbolo, aquele personagem que você vê a história da CCG pelo ponto de vista dele e sobre como ele vai entendendo lentamente que não existe um lado certo ou um lado errado nessa história. Então, o Kaneki luta contra o Amon. É uma luta árdua, é uma luta difícil para ambos os lados. No final, o Kaneki acaba vencendo, acaba conseguindo tirar o braço do Amon e passando por ele, mas ele acaba ficando gravemente ferido. Ferido ao ponto de que ele sequer consegue ser capaz de criar um raciocínio simples na cabeça dele. O ferimento é muito grave, acaba ferindo ali a região do abdômen dele e ele acaba tendo que se rastejar. Ele cai no chão e rasteja em direção aos esgotos, procurando ainda pelo Yoshimura, com o objetivo de ajudar ele a escapar, a fugir de todo aquele cerco causado pela CCG. O caos ainda se instauraria mais ainda, já que a Aogiri nesse momento chega e começa a enfrentar os investigadores na parte de cima do Distrito 20. Porém, não vamos nos focar na luta da Aogiri contra a CCG, porque hoje a gente vai falar sobre o Kaneki. Quando ele cai dentro dos esgotos,
Ele continua rastejando pelo chão, cheio de dúvidas, pensamentos sobre o que ele poderia fazer nessa situação, mas o que mais grita dentro da cabeça dele é a fome insaciável que ele sente nesse momento. A vontade de que ele precisa se alimentar para conseguir se regenerar e voltar para a luta de uma maneira decente, já que sem isso ele não conseguiria ajudar o Yoshimura e os outros contra os membros da CCG. Nesse momento ele acaba encontrando o seu antigo melhor amigo, da época onde era ainda humano. Mas ele diz coisas que o Kaneki sequer compreende e simplesmente some da sua visão. Então Kaneki apaga e acorda alguns momentos depois, negando o que tinha feito com seu amigo, mas ele mesmo diz que as feridas curadas em seu corpo e o gosto de sangue que ele sentia na boca não deixava mentir para si mesmo, não importa o que ele pensasse. Porém, todos esses pensamentos e sentimentos se tornaram inúteis quando o Kaneki chega à porta de entrada da Rota V14, o local que ele iria utilizar para a fuga e para conseguir salvar o Yoshimura, já que, como foi dito antes, em alguns capítulos atrás pelos membros da CCG, a Rota V14 é o lugar aonde todas as saídas subterrâneas do Distrito 20 se localizam. Não tem como sair do Distrito 20 pelo subterrâneo sem passar pela Rota V14. Então é óbvio que eles deixariam lá aquele investigador capaz de lidar com qualquer ameaça que passasse por ali. Então, parado ali na frente dele, Kaneki se vê bloqueado pela morte em pessoa, Arima Kishou. O Arima é o investigador mais poderoso de toda a história da CCG. A gente já havia ouvido falar dele em diversos momentos da obra. Já havíamos visto no flashback do Range, onde a gente vê a história dele com o Arima, e várias outras citações da história, como outros membros da CCG citando que eles deveriam esperar o Arima para alguma luta ou coisa do tipo, todos se referindo como o Arima é poderoso e invencível, e obviamente o Kaneki também conhecia essa reputação pelo o tempo que ele passou investigando sobre a CCG. O Kaneki observava o seu próximo adversário e se questionava por que o Arima estava parado no meio de um campo de flores, até perceber que aquilo não eram flores, e sim os corpos dos centenas de ghouls que tentaram passar pelo Arima naquela mesma noite. O Kaneki, ainda com dúvidas, finalmente consegue achar uma palavra para descrever a sensação que ele está sentindo. O mais puro e absoluto desespero. O Kaneki tenta se locomover. Ele ativa a Kagune e vai em direção ao Arima, mas antes que ele possa sequer reagir, o Arima já sacou a Quink dele e feriu gravemente o Kaneki, que questiona como é possível que o Arima tenha feito isso estando numa postura aberta e nem um pouco preparado para o combate. Ele nem sequer viu o Arima se mexendo e atacando ele. Era um nível de força completamente absurdo que o Arima se encontrava em relação ao Kaneki. Não tinha o que ele fazer. Mas mesmo assim, o Kaneki ainda se levanta para lutar. Porém, nesse mesmo momento, o Arima já havia perfurado a cabeça do Kaneki por trás e tirado o olho esquerdo dele. O Kaneki começa a entrar em pânico. Ele começa a gritar pela dor que ele está sentindo naquele momento. Afinal, o Arima causou um ferimento gravíssimo no corpo dele e o Kaneki começa a perder as esperanças sobre o que ele pode fazer nessa situação. Como ele consegue derrotar um cara que ele nem sequer consegue ver como se locomove. Não tem como ele vencer essa luta. E ele continua a entrar em pânico e a pensar sobre os amigos dele, sobre como eles precisavam da ajuda dele, e ele não conseguia fazer nada para sair daquela situação. O Kaneki, ainda assim em pânico e começando a gritar palavras incompreensíveis para tentar conter a própria dor que ele sente de alguma forma, continua invocando as suas Kagunes e dando gritos e ataques incessantes, algo que o Arima apenas observa calado e com o mesmo semblante de como ele chegou naquele local. É algo completamente absurdo. O autor passa a sensação de dor que o Kaneki sente nesse ataque de uma maneira muito boa, de uma forma com a qual eu nunca vi nenhum outro mangá chegar perto de passar. Você consegue sentir a dor que o Kaneki sentiu daquele impacto só pela arte do mangá
e por como ele se porta naquele momento. Se você retirasse todos os diálogos dessa cena, você ainda assim conseguiria sentir perfeitamente a sensação dos personagens. E eu acho que é isso uma das coisas que torna Tokyo Ghoul uma das obras mais incríveis que eu já li. Nesse momento, inclusive, o Arima tem uma representação bem específica em como a obra passa a imagem dele. O Arima nem parece ser um ser humano nesse momento. Ele é apresentado quase como algo além de ghouls e humanos. Ele é quase uma força da natureza que não consegue ser evitada, não importa o que seja feito. Se encontrar com o Arima Kishou significa a morte. Você sabe disso, os personagens também, porque isso é feito de maneira excelente, e esse momento é o maior exemplo disso. Mesmo com o sentimento constante de desespero e os ferimentos na cabeça, o Kaneki continua tentando atacar o Arima. Algo que se torna inútil, visto que ele só desvia com facilidade. O Kaneki continua delirando e falando coisas mais aleatórias como fruto desses ferimentos. Algo que o Arima responde apenas dizendo que o Kaneki não poderia passar da rota V14. Porque nenhum ghoul poderia passar da rota V14. Essas foram as ordens que foram dadas a ele. Agora o Arima saca a sua arma mais poderosa, a Quink Narukami. A Narukami é uma arma capaz de disparar rajadas elétricas concentradas. Algo que a gente já tinha visto sido usado no flashback do Renji, e a gente sabia o quão mortal e o quão destrutiva era essa arma. Muito provavelmente feita da Kagune, da mãe da Touka e do Ayato, e obviamente da irmã do Renji. O Renji, que tinha recebido um ataque nesse mesmo flashback dessa Quink, descreve a sensação de ser atingido por esses raios como se o seu corpo estivesse derretendo e entrando em colapso. O Kaneki vê a Narukami abrindo, mas já era tarde demais. Os raios atingem o Kaneki, que mesmo assim se mantém determinado o bastante para disparar um último ataque contra o Arima. Ele reúne toda a sua força, todas as suas energias na sua Kakuja e dispara um ataque em alta velocidade, que também foi completamente inútil, visto que o Arima defendeu com extrema facilidade. Agora então o Arima, caminhando lentamente, finaliza o seu oponente, perfurando seu outro olho com a Quink que ele estava usando. Kaneki, enquanto a consciência dele começa a se tornar cinzas e ele começa a deixar a vida, se lembra de vários momentos de sua infância, com a sua mãe, com a sua vida, com o que levou ele até então, se lembra de seus amigos da Anteiko e de seus amigos do lado de fora, e se sentindo extremamente mal por não ter conseguido ajudar, ele perde a consciência e o Arima apenas observa o seu adversário caído com um olhar quase melancólico. E é assim que se encerra esse momento desesperador do mangá. Um momento que mudaria Ken Kaneki para sempre, e que com certeza foi uma das cenas mais impactantes de toda a obra. Pois nesse momento, Kaneki não só falhou em salvar o Yoshimura, mas também não conseguiu salvar a Anteiku, que foi inteiramente destruída, e também não conseguiu deter o Arima e nenhum dos outros agentes da CCG. Por outro lado, o Arima se manteve focado na batalha e em completo silêncio na maioria dela. Porém, nos últimos momentos, o Deus da Morte transparece uma leve angústia sobre o estado do Kaneki. Algo que revelaria a verdadeira natureza do Arima, não como o ceifador branco, o maior da CCG, Deus da Morte ou coisas do tipo, mas sim o verdadeiro Arima Kishou. O Arima que é verdadeiramente humano. Mas isso é assunto para outro vídeo. No mais é isso, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, deixa o like, se inscreve se vocês gostaram. Comenta aí o que vocês acharam sobre isso, sobre esse momento. E é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.